Hello, good morning. How are you guys? Como vocês estão? Bom dia. Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Islam e hoje nós vamos fazer tchan, 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 a nossa revisão, que é uma revisão bem rápida, bem simples, e a gente também vai ver como fazer a nossa atividade avaliativa remota, tá bom? Então vamos lá? Aqui já na apresentação da unidade, a gente já tem até uma ideia de qual assunto a gente vai falar durante toda a unidade, não é? Views of the future. Então, future é o assunto que a gente mais vai falar. Então, vamos lá. A gente começou aqui, ó, falando sobre os signs of the zodiac, todos lembrados ainda, e a gente viu os nomes dos meses, não é? March, April, May, June, July, August, September, October, November, December e aqui os dois primeiros, January and February. Yes? Depois a gente viu sobre o future, olha, with will, não é? Will é um verbo auxiliar, tá bom? Ele vai nos auxiliar nesse tempo verbal em inglês, porque a presença dele em conjunto com outros verbos vão dar a entender que aquela sentença ou aquela frase ou enfim, aquele texto ou aquele discurso, ele está falando sobre um acontecimento futuro. Só que detalhe, o will ele vai indicar um futuro um pouco mais distante, um futuro ou um pouco mais geral. Ele não fala de coisas assim próximas a acontecer, coisas que, por exemplo, eu vou assistir televisão daqui a pouco. Isso é uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, é algo muito fácil de acontecer. Então, para isso, a gente vai utilizar o going to. I'm going to watch TV soon. Eu vou assistir televisão já já. O will, a gente vai falar de um futuro mais distante, mais aberto, com probabilidades mais abertas. Por exemplo, I'm gonna travel next year. Eu vou viajar no ano que vem. Olha, não é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Quem planejou viajar no ano passado, por exemplo, esse ano acabou nem viajando, né? Então, esse tipo de coisa assim que a gente não tem certeza absoluta ou que a gente não tem essa previsão imediata de que vai acontecer, a gente vai trabalhar nesse futuro com o will. Por isso que a gente trabalhou bastante, por exemplo, com predições de uma vidente, não é? Ela falando, porque são coisas que vão acontecer no futuro, mas que não são coisas assim óbvias que vão acontecer já, não são coisas imediatas, são coisas mais abertas. Ok? Entenderam a diferença entre utilizar o futuro com will e com o going to? Going to é mais imediato. Will são previsões mais abertas para o futuro, tá bom? Um é mais generalizado, que é o will, o outro é mais específico, que é o going to. Bom, como é que funciona o will? Voltando aqui. A gente vai utilizar o verbo auxiliar, will, e o verbo principal da frase, que é aquele do qual a gente está falando. Por exemplo, yes, I will work. Sim, eu vou trabalhar. Ou eu trabalharei. Yes, she will work. Sim, ela vai trabalhar ou ela trabalhará. Vejam que o will, ele não tem uma forma especial para he, she ou it. A gente usa o will para todos os pronomes, para todas as pessoas, tá bom? Na forma negativa, no, I will not work. Eu não vou trabalhar ou eu não trabalharei. A gente tem a forma também aqui, ó, want, ok? Que é uma forma mais concisa da palavra, juntando will e not. Então a gente tem want.
Se você quiser colocar esse, está correto. Se você utilizar o will not, está correto da mesma forma. Tá bom? Essa forma negativa. Na forma interrogativa, a gente inverte. O will, ele vem primeiro do que o sujeito ou o pronome. Tá bom? Will you work? Você trabalhará ou você vai trabalhar? Will you work tomorrow? Você vai trabalhar amanhã? Will you work next year? Você vai estar trabalhando no ano que vem? Você vai trabalhar no ano que vem? Olha que vago essa pergunta. Short answers. Como responder? Por exemplo, will he work? Ele vai trabalhar? Yes, he will. Se for positiva a resposta, a gente utiliza o will, normal, na forma padrão dele. Se for negativa, will he work? Ele vai trabalhar? No, he won't. Ele não vai. Ok? Então, won't a gente responde na forma negativa, will na forma afirmativa. Então, aqui ó, a gente utiliza o will no futuro tanto para fazer predições, ou seja, para prever alguma coisa do futuro, não é? Como para também outra função, em oferecer coisas, tá bom? Ou se oferecer para fazer alguma coisa. A gente fez até essa atividade aqui que foi sobre as pessoas montando uma festinha, lembram? E cada uma dizia que ia trazer alguma coisa para essa festinha, ou seja, eles estavam oferecendo, não é? As suas contribuições. Então, I will bring the rackets to play tennis. Olha só, I'll play volleyball, I'll bring the beverages, ok? Então, a gente também vai utilizar o will para ofertas de alguma coisa que a gente queira contribuir. E aqui, gente, esse LL no final é o will na sua forma contraída, tá bom? I'll, a gente pode utilizar também com qualquer pronome, you'll, he'll, she'll, ok? Essa forma aqui, o apóstrofo e o LL, é a mesma coisa que will. Só não dá para fazer isso aqui, juntar com o pronome na forma negativa, porque want já é a contração de will e not. Então não dá pra gente juntar mais com outra palavra, tá bom? Outra coisa que nós vimos foram aqui as palavras referentes a weather, the weather words, né? Que são referentes ao clima. A gente, por exemplo, tem sunny para dias ensolarados, cloudy para dias nublados, dry para dias secos, wet para dias úmidos. Aqui também tem outra palavra, ó, rainy, que são dias chuvosos, tá bom? Rainy vem de rain, que quer dizer chuva. Windy, que são dias ventosos. Snowy, que vez ou outra acontece aqui em Mossoró, que são dias com bastante neve, não é? E aqui são as temperaturas do dia, ó. Hot, quando a temperatura está bem alta. Warm, quando está menos do que hot, quando não está tão quente assim, mas ainda está morno. Cool, quando está uma temperatura amena, ou seja, não está nem quente nem frio, está ali na metade, mediano. E cold, quando está realmente frio. Aí sim, cold é quando está uma coisa bem fria, que é o que acontece quando a gente tem aqui dias snowy, ou algumas vezes quando a gente tem dias rainy days or snowy days. Ok? Feita a nossa revisão, a gente vem aqui para a nossa atividade avaliativa remota de inglês. E ela está muito simples, pessoal, só tem 4 questões, tá bom? E algumas questões são bastante importantes, então aliás, todas são. Mas, por exemplo, a primeira questão é uma questão que a gente já fez atividades durante o bimestre, né, de escrever e tudo, que foram importantes para a gente treinar e tudo. Então essa daqui é uma questão bastante importante, porque ela treina um aspecto de aprendizado do inglês muito importante, que é a escrita. Então olha só, escreva um pequeno texto falando sobre o clima da sua cidade.
Utilize as palavras na caixa como auxílio. É obrigado a utilizar todas essas palavras? Não, você só vai utilizar aquelas que você quiser, tá bom? Aí é só como um auxílio mesmo. Então vocês vão escrever esse pequeno texto, não se preocupem mas professor, eu não sei escrever nem em português. Sabe sim, que escreve. E sabe também em inglês. Vocês podem pesquisar isso no livro de vocês, ver construções de frases no livro de vocês, exemplos nas atividades de como ir construindo esse parágrafo, tá bom? Falando sobre como vocês acham que é o clima aqui na cidade que vocês moram. Se vocês quiserem, claro, criar uma cidade fictícia e falar como vocês imaginarem, quiserem usar a imaginação, podem, tá bom? Não é obrigado a falar sobre Mossoró, tá bom? O importante é realmente construir o texto e utilizar esse vocabulário como base. Ok? Então vamos lá continuar. Gente, vamos evitar tradutores online na internet, tá bom? Porque eles, primeiro, não são confiáveis. Segundo, não é legal essa forma de aprendizagem. Vocês não vão. Aliás, vocês não, nem é uma forma de aprendizagem. Vocês não vão aprender nada dessa forma, tá bom? Tentem fazer direitinho, até porque existe uma diferença enorme. É muito perceptível quando o texto ele é traduzido automaticamente da internet, porque ele vem cheio de errinhos. Não é confiável mesmo aquele Google Translator, tradutor. Na segunda questão, vocês vão circular em cada grupo de palavras aquela que não pertence ao grupo, tá bom? Então aqui nós temos vários grupos de palavras e vocês vão circular aquela palavra que não se encaixa com aquele grupo, tá bom? Essa é uma atividade de vocabulário também, para vocês identificarem qual palavra não faz sentido estar ali. Então na a gente tem great idea, let's play, fantastic, brilliant and no thanks. Então qual dessas palavras ou expressão, né, não pertence, não está encaixando com as outras, tá bom? E assim vocês também vão fazer com cada uma dessas letras aqui. Aí vocês marcam a palavra. Eu vou dar apenas um exemplo, não é a resposta, tá? Se você achar, por exemplo, que let's play não pertence a esse grupo da primeira linha, aí vocês circulam ou passam um traço nela ou sublinham ela, tá bom? Na terceira questão, vocês vão utilizar essas palavras aqui, ó, desse quadro, will, want, e a forma contraída de will, para completar cada uma dessas frases. Lembrando, aqui nós temos 3 palavras e aqui nós temos 4 frases. Só uma delas vai se repetir, tá bom? Então vocês vão utilizar as 3 e uma delas vão poder usar repetida. Então vocês vão completar essas frases aqui. E na quarta questão, esse é um texto tirado diretamente do livro de vocês, então é um texto bem simples, pequenininho, apenas 5 linhas, onde vocês vão ler e responder a essas perguntas aqui. E vocês vão tentar formular respostas mais completas, tá bom? Não apenas respostas só de uma palavra. Tentem identificar no texto uma resposta mais completa para essas perguntas, ok? Ok, aqui na letra A, por exemplo, ó, which station will they leave from? De qual estação eles vão sair? Então você vai formular uma resposta mais completa. Eles vão sair da estação tal, ok? Ao invés de colocar só qual é a estação e pronto. Na letra B, what will they visit? O que eles vão visitar? How will they travel to Delft? Esse aqui é o nome de uma cidade lá citada no texto. Will they see the Eiffel Tower? E por último, who will travel with the group? Lembrando que várias dessas respostas vão ser construídas utilizando will. Então atentem quando a resposta for negativa para usar a forma negativa do will.
ok? Então, pessoal, é isso. Tá bem simples, não é? Tá bem fácil. E eu sei da capacidade de vocês, sei que vocês vão arrasar. Então, arrasem. Tchau, tchau. And I miss you. Saudades de vocês, hein?